Você já saiu de uma reunião pensando por que eu reagi desse jeito? Ou percebeu que alguém menos experiente consegue lidar melhor com a pressão do que você? E ficou se perguntando o que essa pessoa tem que você não tem? Pois é, esse tipo de situação é muito mais comum do que parece. E ao contrário do que muita gente pensa, isso não tem nada a ver com competência técnica, nem com anos de experiência. Tem a ver com algo que quase ninguém aprende na faculdade. Quase nenhum gestor ensina e poucas empresas falam abertamente. Inteligência emocional. E hoje eu quero te mostrar como a inteligência emocional pode mudar completamente a forma como você é visto e como você cresce na carreira. Porque sim, você pode continuar estudando, acumulando certificações, entregando resultados, mas se não souber lidar com as suas emoções, com pessoas e com a pressão, vai bater no teto mais cedo ou mais tarde. Antes de começar, deixa eu te perguntar algo importante. Quantas oportunidades você já perdeu por causa de uma reação impulsiva? Quantas vezes você se fechou numa reunião? Quantas vezes você guardou uma ideia porque achou que iam te julgar? Ou quantas vezes a ansiedade te fez travar, mesmo sabendo o que precisava fazer? Se alguma dessas situações já aconteceu com você, fica comigo. Esse vídeo pode ser um divisor de águas na sua carreira. Oi, eu sou Kleber Mello, mentor de carreira e estudante de psicologia. Depois de mais de 20 anos no mundo corporativo, atuando em empresas globais e liderando times em momentos de muita pressão, eu percebi algo muito claro. As pessoas que crescem mais rápido não são as mais inteligentes. São as mais emocionalmente preparadas. Eu já vi profissionais brilhantes tecnicamente ficarem estagnados por anos, porque não sabiam se posicionar, não sabiam gerenciar conflitos ou simplesmente não conseguiam expressar com clareza. E já vi pessoas medianas que não entregavam resultados alcançarem cargos incríveis, porque tinham presença emocional, postura e consistência. Foi aí que eu entendi que a inteligência emocional é a ponte entre o que você sente e o que você entrega. E mais do que isso, é ela que define como você é percebido. E percepção é tudo no mundo corporativo. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Quero que ao final desse vídeo você entenda o que te impulsiona e o que te sabota. Quero que você enxergue os seus padrões, seus gatilhos, seu jeito de reagir e perceba como isso tem impacto direto no seu crescimento profissional. Então respira fundo, relaxa os ombros e vem comigo. A gente vai construir uma conversa profunda e prática ao mesmo tempo. Vamos começar do começo. O que é inteligência emocional? Explicando de um jeito bem simples. É a sua capacidade de reconhecer o que você sente, entender por que sente aquilo e escolher como reagir. Mas não é só sobre você. Também é sobre perceber as emoções das pessoas ao seu redor, entender o que está acontecendo ali, nas entrelinhas, nas expressões, no tom de voz, na postura. Segundo Daniel Goleman, a inteligência emocional tem 5 pilares. A autoconsciência, que é perceber suas emoções, a autogestão, escolher como reagir, a motivação, manter o foco mesmo no caos, empatia, entender o outro sem julgar, habilidades sociais, influenciar, comunicar, conectar. Agora deixa eu traduzir isso para dentro do trabalho, porque é aí que a mágica acontece. A autoconsciência é quando você percebe que ficou tenso numa reunião, por exemplo, porque alguém questionou seus números. A autogestão é quando você escolhe respirar antes de responder. Motivação é continuar performando mesmo com prazo estourando. Empatia é entender que quando o time comercial pressiona, é porque eles estão sendo pressionados também. E habilidades sociais
São as que te permitem conduzir conversas difíceis sem perder respeito. Ser bom tecnicamente te torna respeitado. Ser inteligente emocionalmente te torna promovível. Vamos falar agora da parte mais prática. Como a inteligência emocional impacta diretamente a sua carreira? No ambiente corporativo, especialmente em áreas de grande pressão como vendas, planejamento, supply chain, finanças, marketing, a tensão é diária. Existe pressão por prazo, por acurácia, por desempenho, por indicadores, por tomada de decisão rápida. E é exatamente nesses momentos que sua inteligência emocional aparece. Quando você reage no impulso, levanta o tom, se defende, fica na defensiva, interrompe as pessoas, você perde a autoridade. Quando você responde com calma, presença e confiança, você ganha respeito. E no mundo corporativo, respeito é uma das moedas mais valiosas que existem. Vamos a um exemplo real. Pensa numa reunião de S&OP, por exemplo. Um diretor questiona o número da sua área. Um perfil mais reativo responde: mas foi o comercial que mandou o dado errado? Aquele que é mais emocionalmente maduro vai responder: perfeito, vamos revisar a projeção juntos e ajustar o cenário para garantir consistência. A informação é exatamente a mesma, mas a forma muda tudo. E a pessoa que mantém a calma diante da pressão comunica uma coisa muito forte: liderança emocional. E líderes emocionais crescem mais rápidos porque são vistos como estáveis, confiáveis e prontos. Agora vamos aprofundar, porque não adianta ficar só calmo. Você precisa entender de onde vêm suas reações. Todos nós temos gatilhos emocionais. Todos. Alguns muito comuns no trabalho. Aquele chefe que fala de forma seca, o diretor que te pressiona mais do que deveria, o colega que sempre interrompe, a insegurança que você tem ao se expor, a autocobrança exagerada, o medo de parecer incompetente, o perfeccionismo, o medo de errar em público. E quando você não conhece seus gatilhos, você vira refém deles. Reage no automático. Fala sem pensar, se fecha, desvia ou tenta agradar todo mundo. Mas quando você identifica seus gatilhos, você começa a ganhar poder emocional. Por exemplo, se você sabe que fica ansioso em reuniões com a diretoria, pode preparar argumentos antes da reunião. Se você sabe que o tom de alguém te irrita, você pode aprender a filtrar esse conteúdo da sua emoção. Se você sabe que tende a fugir de conflitos, por exemplo, você pode treinar microposicionamentos. E isso muda tudo. Eu tenho mentorados que, ao perceberem seus próprios gatilhos, mudaram completamente sua postura. Gente que sempre se encolhia em reunião e hoje conduz discussões estratégicas com muita calma. Não porque a situação ficou mais fácil, mas porque eles ficaram mais conscientes. Inteligência emocional não é ser calmo o tempo todo, é ser consciente o tempo todo. Vamos falar sobre um ponto essencial: converter emoção em performance. Muita gente acha que o segredo é não sentir, mas não é. O segredo é sentir com consciência e agir com propósito. Ansiedade não é inimiga, ela é sinal de preparo. Medo não é fraqueza. Ele aparece quando algo realmente importa. Pressão não é punição, é parte de quem está crescendo. O problema não é sentir, é deixar que as suas emoções controlem as suas escolhas. A inteligência emocional permite que você faça algo muito poderoso: transformar a emoção em movimento. Ansiedade, por exemplo, vira planejamento. Medo pode virar foco. Pressão vira clareza. Frustração pode virar aprendizado. Um exemplo: eu acompanhei uma profissional que travava antes de apresentar dados. Sempre achava que ia errar. Depois de trabalharmos inteligência emocional, ela só apresentou com segurança.
ela foi convidada também para um podcast. As emoções continuaram lá, mas ela passou a liderá-las. Essa é a virada de chave com maturidade emocional. Vamos para a parte prática. Como aplicar a inteligência emocional no seu dia a dia? Aqui vão 5 movimentos simples. 1. Pausa consciente. Antes de responder algo que te irritou, respire 3 segundos. Isso muda completamente o tom da resposta. 2. Nomear emoções. Escrever ou pensar eu estou irritado, ansioso, pressionado, inseguro, isso regula o sistema emocional. 3. Reposicionamento mental. Em vez de pensar vão me julgar, pense eu vou contribuir. Isso muda a energia e a presença. 4. Ajuste a narrativa interna. Troque. Eu nunca faço certo por eu posso aprender isso. 5. A autoobservação diária. No fim do dia, pergunte o que eu senti hoje e como eu reagi. Esse hábito constrói autoconsciência profunda. E quanto mais você treina esses pequenos hábitos, mais seu cérebro entende que você tem controle. E isso cria um ciclo de autoconfiança. E autoconfiança, de verdade, não arrogância, é uma das competências mais valiosas da liderança. Agora vamos conectar a inteligência emocional com algo ainda maior: propósito. Porque não adianta você desenvolver maturidade emocional se não sabe aonde quer chegar. Quando você entende as suas emoções, você começa a entender também o que te move. E aí passa a escolher melhor onde coloca a sua energia, quais as batalhas valem a pena, quais os ambientes te fazem bem, quais pessoas te fortalecem, quais os caminhos te aproximam da sua melhor versão. A inteligência emocional não serve só para lidar com os outros, ela serve principalmente para lidar consigo mesmo. Então, ela te reconecta com sua identidade, com seus valores, com a pessoa que você quer ser, dentro e fora do trabalho. E quando você alinha emoção, comportamento e propósito, a sua carreira deixa de ser difícil, passa a ser coerente. Quero te deixar com 3 grandes reflexões. Primeira, a inteligência emocional não te protege do caos. Ela te prepara para navegar nele. Segunda, você não controla o comportamento das pessoas, mas controla como escolhe reagir a eles. E isso muda tudo. Terceira, no mundo corporativo, não cresce quem sabe mais. Cresce quem se mantém mais estável, claro e consciente sob pressão. Pensa num profissional que você admira. Provavelmente não é a pessoa que sabe tudo. É a pessoa que transmite segurança, que fala com calma, que pensa antes de agir, que não se abala com pequenos conflitos, que conduz conversas difíceis sem perder a firmeza. Isso é inteligência emocional. E sim, você pode desenvolver isso. É treino, consciência e prática. Se esse tema fez sentido para você, eu quero te convidar a continuar essa jornada aqui comigo. Toda semana eu trago reflexões sobre comportamento, liderança, psicologia e carreira, sempre com base na ciência e na minha vivência executiva. E se você quiser entender como está a sua inteligência emocional hoje e como isso está impactando sua carreira, você pode agendar uma sessão gratuita de diagnóstico. O link está aqui na descrição do vídeo. Lembre-se, você não precisa mudar quem você é. Você só precisa liberar quem você pode se tornar quando suas emoções trabalham a seu favor. Obrigado por estar aqui. Te vejo no próximo vídeo.